próprio, como nós falamos hoje, ou autônomo, como nós falamos hoje, como se fosse possível de ser socrático, tá? Só repetindo Sócrates. Ok? A maior homenagem que se pode fazer a um pensador é não repeti-lo. A maior homenagem que nós podemos fazer a Drummond não é só lê-lo, mas jamais querer repetir. É sermos outros a partir dos conceitos que podemos encontrar nas suas obras e construirmos a nossa história. Essa história tem uma autonomia relativa, porque ela tem que ver com esses conceitos que é o meu passado, que é o meu estudo. Por isso a autonomia do professor sempre será relativa. Okay? Quando é que emerge a nossa profissão de professores? Porque esses caras não eram professores, eles eram filósofos, eram sacerdotes, eram religiosos, eram pesquisadores, Galileu, okay? Para pegar um, Giordano Bruno, um político. Na verdade, para mim, o fundador da sociologia, na verdade. Eu vou indicando, vocês podem anotar se quiserem, okay? Vários filmes. Ver Giordano Bruno é uma das coisas que nós temos que fazer urgente de novo. Okay? O filme Giordano Bruno. Existe em DVD à vontade por aí. Ok? No começo do capitalismo mercantil, nós tivemos uma primeira grande divisão social do trabalho, tá? Na nossa profissão. E aí surge a nossa profissão como profissão, independente de sermos filósofos, e nos tornamos professor de filosofia. Independente de sermos gramáticos, nos tornamos professor da língua X. Independente de sermos escritores, nos transformamos professores de literatura. Ok? Independente de fazermos literatura. Essa divisão social do trabalho emerge como mercantilismo. Portanto, nós estamos em pleno século XVI, XVII. E eu vou fazer aqui referência, tá, a um pensador dessa emergência que é Comênios. Tá? Didática Magna, que é de 1620. Tá? Em pleno século, começo do século XVII. Tá? O frade Comênios, tá, que escreve tcheco, que escreve na Alemanha, porque ele está exilado, ele já existia lá, naquela época, os asilos. Eu não trouxe um livro que eu queria ler para vocês, uma frase sobre a morte de camponeses, numa carta de uma portuguesa à sua amiga, em 1700 e pouco no Brasil. Já, os assassinatos dos poceiros. Quer dizer, este professor que emerge aí é um professor que se separa daquele que produz conhecimento, mas que aprende o saber produzidos por outro e a sua função é transmitir esse saber. Tá? Então nós tivemos um longo período na nossa história, que é da modernidade, em que o professor tinha a identidade de conhecer um saber que não era ele quem produzia, ok? E que nós aprendemos hoje na nossa formação, chamada formação inicial, embora o professor não se forme aí, na minha opinião. Tá? Ele se forma, na verdade, quando ele entra para dentro da sala de aula e diz: eu quero ser um professor, não quero ser um professor igual àquele. E aí lista todos aqueles que ele não gostou quando foi aluno. Aí começou a formação do professor. Portanto, começou a formação do professor conosco, não na faculdade, tá? Lá na escola. Tá? Eu jamais quero ser um professor igual a professora Sedônia, que foi a minha alfabetizadora. Jamais. Okay? Para azar da professora Sedônia quis, okay? Naquela época as provas eram feitas na capital, vocês já perceberam que eu sou gaúcho. Portanto, em Porto Alegre, chegava, a gente tinha que abrir um envelope lacrado, que eu não sabia nem o que significava, porque o dia que eu fui abrir o envelope, rasguei o envelope e pronto. Tá? E foi distribuída as provas, e as provas iam de volta para Porto Alegre, eram corrigidas, e eu passei. Tá? Quando eu entrei na escola de volta, no grupo Zona Industrial,
Na fila do segundo ano, a dona Sedônia me apontou na frente de toda a escola e disse: você não podia ter passado. Na fila do segundo ano, eu olhei para ela: agora só a da Terezinha, não sei. E amei a Terezinha. Até porque eu me apaixonei pelo cabelo comprido. Assim, na verdade, assim, esse professor que emerge no começo do capitalismo mercantil já emerge com uma cisão. A cisão entre o que produz conhecimento e o que ensina esses conhecimentos. E nós, por muito tempo, fomos os sujeitos que lemos e estudamos, tá, e ensinamos. E isso vai perdurar aqui no Brasil, por exemplo, no interior, até os anos quando eu começo a dar aula. Eu comecei a dar aula em 1966, pasmem, de geografia do Brasil e geografia geral. O que eu fiz? Peguei um montão de livros de geografia, atlas, etc., e estudava. Entrava dentro da sala de aula para dar minha aula. Eu tinha 19 anos, virei professor por vaidade, obviamente. Aos 19 anos eu virei professor só por vaidade. Eu trabalhava, era bancário, trabalhava no Banco do Brasil, foram lá pedir professor graças a Deus eu entrei na sala de aula, na primeira aula, que não entrou diretor nenhum comigo, nem nada. Cheguei na escola, aliás, para dar a minha primeira aula na vida, fui para a secretaria, o secretário me olhou e disse: não pode ficar aqui dentro. E onde é que eu fico até tocar o sinal? Aí ele disse assim: está chegando atrasado, é? Eu não estou atrasado, estou chegando antes da hora, é que eu vou dar aula logo depois. Ele me olhou: o quê? Você é professor? Sou. Ah, não, professor, o senhor pode ficar aqui, que não tem sala de professor, pode esperar aqui, tá bom. Tocou o sinal, eu entrei dentro da sala. Entrei dentro da sala e vi aquele montão de olho, de jovens me olhando no curso noturno. Eu fiquei apavorado. Realmente fiquei apavorado na frente de todo mundo. Graças a Deus, bem na frente, estava sentada uma menina com quem eu tinha dançado no sábado na boate. Encostei na menina. A menor sombra de dúvida. Ela disse: você também vai estudar aqui, também fazer essa série? Eu digo: não, eu sou um professor. Gente, o cara é esse é o professor. E me apontava e todo mundo ria. E eu disse: sou eu, o professor. Eu era mais novo, um dos deles. Era um curso noturno. E fui lá escrever, ensinar o que era geografia, desenhei na pedra geografém em grego, expliquei as palavras gregas, o que significava, o que significava geografém. No final da aula, pensei: vocês entenderam? O professor entendia, só não entendia aqueles desenhos lá. Aí eu percebi que meu grego foi as calendas gregas, eu precisava saber grego para poder dar aula de geografia. E comecei a dar aula, e os alunos me formaram o professor que eu fui. Porque eu não sou mais, eu sou aposentado. Mas este professor que eu fui ainda era um professor do estilo moderno. Dessa primeira cisão do trabalho, da primeira divisão, da primeira grande divisão social do trabalho na nossa área, entre os que produzem conhecimento e os que sabem um conhecimento. E quanto mais nós sabíamos, mais consultados nós éramos. O professor do meio rural não era um cara que só sabia alfabetizar, mas também sabia fazer enxerto. Ele era consultado, nós éramos professores consultados sobre a vida das pessoas nessa época. E tínhamos a respeitabilidade deste saber. Agora, por outro lado, nossa profissão emerge sob um signo, o signo da desatualização. Como nós não estamos no ambiente de produção de conhecimentos, nós temos que estar sempre correndo atrás do novo conhecimento que surgiu, para podermos continuar a dar aula. E esse é o processo. E assim surgiu a nossa identidade. A primeira identidade de professor é aquele que domina um saber
que não produz, para ritmá-lo e ensiná-lo. Tá? A partir do que? No grande ambiente social. Vamos sair um pouquinho da sala de aula e da escola, e de nós mesmos. A partir de uma ideologia moderna, de que, se nós distribuirmos igualmente as informações, okay, os conhecimentos, todos têm as mesmas oportunidades na sociedade. Qualquer semelhança com o discurso neoliberal não é por acaso. Okay? Estávamos em pleno capitalismo. Okay? E surgimos aí, tá, como aquele que vai distribuir as informações. Só que o plano está com os burros na água. Tá? Porque a distribuição igual do mesmo saber para desiguais não é uma distribuição igual. E daí a merda da base curricular comum nacional, que se quer implantar no país. Agora, ainda, 400 anos depois, não se aprendeu merda nenhuma. E o pior, do meu governo, ao qual nunca fui chamado para assessorar bosta nenhuma, durante 12 anos. Nem na área de língua portuguesa. Os assessores que continuam assessorando a área de língua portuguesa são os mesmos que assessoraram o Paulo Renato. Okay? O CA de Minas Gerais. Então, esta emergência do professor nos faz, já de começo, desatualizados. Portanto, já surgimos como uma profissão subalterna. E tão subalterna que um visionário como Comênios escreve em 1620, eu vou ler a passagem para ser fiel. Tá? Minhas folhas estão tudo viradas. Olha só o que escreve em 1620 Comênios. Serão hábeis para ensinar mesmo aqueles a quem a natureza não dotou de muita habilidade para ensinar. Pois a missão de cada um não é tanto tirar da própria mente o que deve ensinar, como sobretudo comunicar e infundir na juventude uma erudição já preparada e com instrumentos também já preparados, colocados nas suas mãos. Com efeito, assim como qualquer organista executa qualquer sinfonia, olhando para a partitura, a qual talvez ele não fosse capaz de compor, nem de executar de cor, só com a voz ou com o órgão, assim também, porque é que não há o professor de ensinar na escola todas as coisas, se tudo aquilo que deverá ensinar, e bem assim, os modos como o há de ensinar, o tem escrito como em partituras. 1620. Programa Nacional do Livro Didático. Ok? Tudo uma partitura. E mesmo os não hábeis podem ensinar. Portanto, não precisa mais saber o conhecimento produzido por outros para ensinar. Basta você abrir o livro didático. Aí você tem a segunda grande divisão social do trabalho, que profeticamente em 1620 Comênios apontou que aconteceria. Ok? Que é 3 categorias. Sábio ou produtor de conhecimentos, que já não mais se chama sábio, mas se chama pesquisador, porque a sabedoria é o lado épico da verdade. O pesquisador só está interessado na verdade, em nada de épico, em nada que o envolva, porque a ciência moderna tirou para fora. O tempo é zero, o espaço é zero, e o sujeito é nulo. Ok? Depois eu volto a isto.
E esses são os conhecimentos que nós ensinamos. A partir dessas 3 decretações desse. E aí, o professor, ao ter a segunda grande divisão social do trabalho, nós passamos a ter os que produzem o conhecimento, hoje chamados pesquisadores, os autores da parafernália didático-pedagógica, okay? E aqui incluam-se Portal do MEC e as suas aulinhas prontas, inclua-se toda a parafernália, tá? Mediática, tecnológica e o livro didático, como mais importante, tá? Um programa nacional de livro didático. Tá? Então, você tem tudo pronto para ensinar. O que passa a ser a identidade do professor? Não é mais o seu domínio de um saber que ele constrói um ritmo para transmiti-lo, ok? Pelo eixo didático-pedagógico, a partir de uma imagem que ele faz dos seus alunos, mas tá, um sujeito que manuseia o material que lhe é posto à disposição. Como o material está na mão também do seu aluno, ok? Um dos modos de passagem do tempo em tarefas repousantes para o professor é mandar copiar o livro didático. Por exemplo, não pense em uma aula disso. Pesquisa nos anos 90 na cidade de São Paulo, a maior parte das aulas é um aluno escrevendo um livro didático que todo mundo tem na mão, no quadro de giz e todos copiando. Porque tem na mão. Isso em São Paulo. A capital econômica do país, a mais desenvolvida em termos capitalistas. Um verdadeiro e horripilante deserto de multidões. Isso, essa terceira identidade nossa, a primeira é os sábios, a segunda é o professor, a terceira é aquele que manuseia o material, okay? Fez de nós, tá, uma profissão não mais intelectual, que tem que dominar o saber, mas uma profissão manual. Nós somos cuidadores de jovens e de crianças. Nós somos, hoje, nada mais, nada menos do que aqueles que controlam o tempo do aluno no seu contato com o material didático que ele tem na mão. Vamos lá, uma aula típica de aula de português. O professor entra dentro da sala de aula, nós paramos em que lição, que ele já não se lembra, porque senão, se ele se lembrar, não vai dar 60 horas aulas por semana, só pode dar 20. Tá? Não há quem aguente. Ele entra e pergunta, os alunos na lição tal. Abra o livro didático, então, na lição tal. Página tal. Leitura. Um texto para ler. Leiam silenciosamente o texto. Enquanto isso, o professor toma pela primeira vez contato com o texto também. Aí o texto, em casa, ele nem se lembra qual é o livro didático dessa turma. Ele aproveita para ler. Olha, não lia, dando aula com um grupo de professores em Sergipe, 40 professores, 32 não leram o texto antes da sala. Aproveitam a leitura silenciosa dos alunos e leem. Como eles são mais rápidos para ler do que os alunos, se supõe, pelo menos isso, ok? Ele termina de ler e pode ter tempo de olhar para os alunos. Aí ele começa a olhar para os alunos. Aí ele olha para os alunos, aí ele olha para o relógio. Terminaram! Mais 3 minutos. 3 minutos. Terminaram, agora terminou. Então mais 1 minuto. Você disse terminou, mas dá mais 1. Aí ele olha, graças a Deus já passou metade da minha aula. Ali 1 minuto. Agora eu não dou mais minuto nenhum. Quem leu, leu. Quem não leu, azar. Agora vamos responder as perguntas de interpretação.
Quer dizer, vai responder perguntas de interpretação sem ter lido o texto? O que é isso? Quer dizer, nós viramos sujeitos que controlamos o tempo em que os nossos alunos têm contato com o material. Mas, para nosso desespero, esses malditos levam esse material para casa. Como eu conheci alunos do ensino fundamental que dizem assim, eu já li todo o livro do português, todos os textos, que era o que interessava. Aí ele vem para a aula e não tem graça nenhuma na aula. Quer dizer, ele já leu a historinha que está lá todo mundo lendo, a crônica que está todo mundo lendo, ou o poema. Porque eu já li em casa, no que eu pago para o livro. Ou o governo entregou. Okay? Quer dizer, e é isso, essa identidade de professor nos fez realmente uma profissão subalterna que os governos podem pisar em cima e nos pagar menos do que pagavam quando nós tínhamos que saber um saber. 3 salários mínimos na década de 70. É isso? 80? 80? Deixa eu ver se eu anotei. Anos 80 e um salário mínimo para 20 horas nos anos 2016. Essa é um pouco a nossa identidade. Tá? A identidade do professor hoje é uma identidade, tá, de um professor que é uma espécie de capataz na sala de aula, que usa o reino da avaliação, okay? É o reino que ele tem, o caderno de chamada para dar presenças e faltas, e controla o tempo de contato do aluno com o livro didático. E ele tem o seu livro com as respostas prontas. Eu me lembro que meu irmão mais novo, tá, vendia minhas fichas de leitura. Eu tenho uma curiosidade enorme de saber quanto eu ganhei de nota dos professores de português de Santa Catarina. Ele vendia, tá, os meus resumos de romances que eu li, porque eu tinha um fichário. Eu sempre fui meio carola, né, meio imbecil, tá, e mantinha isso comigo. Tá. Então, este é um professor moderno, tá, do capitalismo, do tardo capitalismo. Tá. O tardo capitalismo produziu isso. Tá. Nesse tardo capitalismo, que se torna agora um capitalismo financeiro, neoliberal, em que o capital já não é mais empregado na produção de bens, mas o capital gera ele mesmo capital. É isso o pensamento neoliberal. Okay? O que aconteceu com a nossa profissão? Okay? Houve alguma mudança? Bom, uma coisa aconteceu. É que se no passado se ia à escola para uma socialização do conjunto de informações, hoje as informações estão disponíveis na internet, na rede de internet. E muito melhor organizadas do que qualquer coisa que nós possamos fazer. Aí, o que nos propõe os produtores da parafernália didático-pedagógica para manter a subalternidade do professor? Okay? Que nós temos que ser o que não somos. Temos que ser a internet. Temos que pegar a tecnologia, os nossos modelos. Ora, deixa a internet onde ela está. Porque ela está muito bem, ela não tem nada o que fazer dentro da sala dela. Merda nenhuma. Eu sou aqui radical. Acesso, tá? O que se chama acesso digital, democratização do acesso digital, que se vê em tudo que é lugar. Que mania é essa que tudo tem que passar pela escola? Que todas as coisas sociais têm que passar pela escola? Deixa a internet lá. O que a internet trouxe para nós é uma outra questão. As novas tecnologias. Qual é agora a função da escola, dado que a socialização de informações se faz em outros espaços?
Esta é a pergunta que nós temos que fazer face à internet. E não a pergunta, como é que nós vamos usar a internet na sala de aula? Que é a pergunta do produtor da parafernália didático-pedagógica para nós controlarmos. Como é que nós vamos ser igual à internet? Ou como é que nós vamos ser tão bonitinhos quanto o Pitbull?